Se você gosta de empresas do setor de energia, fica nesse vídeo que eu vou te falar o meu top 5 pessoal de empresas do setor de energia que eu gosto e eu recomendo para você estudar e considerar colocar na sua carteira. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e deixa o like também, que ajuda bastante a gente chegar a mais investidores. Lembrando que eu vou só comentar por cima a respeito das empresas, porque todas elas têm análise aqui no canal e eu vou deixar linkadas aqui embaixo. Se você se interessar por alguma das 5 que eu falar, é só você clicar no link que você vai direto para uma análise ou um relatório a respeito da empresa para você conhecer melhor. E na quinta posição eu coloquei a Eneva. A Eneva é uma empresa de geração de energia, porém é uma empresa de geração de energia não renovável. Ela utiliza ali o gás e o carvão para gerar energia. Então ela é uma termoelétrica, uma empresa que tem ali usinas termoelétricas, tá? É uma empresa bem relevante no setor de energia, uma das maiores, principalmente quando você considera termoelétricas. Ela tem um portfólio total de 6,3 gigawatts de capacidade instalada, com um pipeline de projetos de mais quase 6 ali, então praticamente pode dobrar no médio e longo prazo, tá? Ela tem uma posição bem relevante no norte e no nordeste do país. E o que eu gosto aqui da Eneva é o modelo de negócio dela de Reservoir to Wire, R2W, que é um modelo exclusivo da empresa. Basicamente, onde ela consegue explorar e produzir gás, ela tem ali também gasodutos instalados, né, que levam esse gás até as usinas de transmissão de energia, e ela consegue tirar direto do reservatório até a linha de transmissão, por isso que chama Reservoir to Wire. Isso reduz bastante os custos de produção de energia da empresa, e isso é relevante na hora que você tem uma crise sistêmica ou uma crise hídrica onde você precise acionar as termoelétricas, e as termoelétricas elas não são acionadas ao acaso, aleatoriamente. Elas são acionadas com base no quanto que custa para elas serem acionadas. Então aquelas que são mais baratas de acionar são acionadas primeiro, e como a Eneva é uma das que tem o custo menor aí no sistema inteiro, ela é uma das mais acionadas no momento em que a gente tem, enfim, uma crise hídrica e que é preciso acionar as termoelétricas. Então, no momento onde a gente tem menos chuvas, a Eneva acaba conseguindo ganhar bastante dinheiro, e quando a gente tem menos chuvas, como ela tem um custo menor, ela acaba conseguindo surfar melhor do que as suas concorrentes, né? Então é um modelo bem interessante. Ela tem o R2W lá no Complexo Parnaíba, também Amazonas e Roraima. É uma empresa bem interessante. Se você vê o retorno da Eneva no longo prazo, você vai se assustar um pouco, mas tem que desconsiderar esse início da história dela. Era uma empresa completamente diferente do Grupo X, do Eike Batista. Tenta considerar dos últimos 6 anos para cá, desde 2016, 2017, que a nova gestão entrou no comando da empresa, vocês vão ver que ela deu um retorno aqui de quase 300% frente a 55% do Ibovespa. É uma empresa bem interessante, de crescimento, mais arriscada do que a média e bem complexa. Então, não é para quem está começando, na minha visão, mas se você quiser uma ideia de uma empresa de geração para quem está começando, fica nesse vídeo que eu ainda vou falar de uma nesse vídeo aqui. E na quarta posição, a Auren, antiga CESP aqui de São Paulo, uma empresa também de geração de energia, mas de geração de energia renovável, sustentável, chame como quiser. Ela tem mais ou menos metade do tamanho da Eneva, cerca de 3,1 gigawatts de capacidade instalada, e vários ativos, né? Tem ativos hidrelétricos, parques eólicos, ativos solares também, e trabalha com comercialização de energia. Tem duas coisas que eu gosto na Auren. A primeira é o nível de contratação dela, né? Então é uma empresa que tem um nível de contratação que vai reduzir a partir de 2024, 25, 26. Isso é legal porque a gente sabe que nos últimos 2 anos tem chovido bastante acima da média. Isso fez os preços de energia caírem nos últimos anos, né? 2 anos mais ou menos. Então não estava compensando para as empresas venderem energia. Se a gente tiver uma normalização dos níveis de chuva a partir de 2024, 2025, a tendência é que os preços de energia voltem a subir. Eles já têm subido, né, desde as mínimas, e isso é interessante para empresas justamente que não estão com uma contratação muito elevada, para elas poderem vender esse excedente a preços maiores. Então tem muita oportunidade aqui para a Auren ser mais rentável no curto prazo. E uma outra coisa que eu gosto da Auren é que é uma empresa que tem uma dívida controlada. Recentemente ela recebeu uma indenização ali do governo. Quem quiser entender é só clicar no vídeo da descrição que eu explico direitinho o que aconteceu. Basicamente, então, a gente tem uma empresa do setor de energia de geração e que tem uma dívida líquida EBITDA abaixo de 2 vezes, fora que ela está gerando bastante caixa. Então está gerando aí cerca de 800 milhões de reais de caixa operacional por ano, e esse número tende a aumentar a partir de 2024, tem melhorado as margens, né? Tem aumentado receita. Então é uma empresa que tem entregado resultados cada vez melhores aí nos últimos trimestres. Quando a gente olha aqui no longo prazo, mesmo recado que eu dei para a Eneva, são empresas completamente diferentes. Então até mais ou menos março de 2023 era a CESP, uma gestão diferente, e realmente não tinha dado um resultado muito legal, basicamente tinha acompanhado o Ibovespa no longo prazo.
mas quando a gente olha aqui, desde que a nova gestão assumiu, mais ou menos ali em 2022, vocês vão ver que as ações também estão em queda, né? Tem que levar em consideração o momento do mercado, que os preços de energia estão mais baixos. Mas um recado que eu queria deixar aqui para vocês, né, que perguntam muito nas redes sociais, né, por que a Auren está caindo? Se a gente olhar aqui no Google, realmente, se você coloca no último ano, as ações vão cair aqui cerca de 17%, mas quando você olha aqui no TradingView, as ações não estão com essa queda. Isso acontece porque a Auren distribuiu bastante dividendo, né, ela recebeu a indenização e numa tacada só distribuiu ali cerca de 13, 15% de dividend yield. Então isso acaba impactando, porque o Google muitas vezes não mostra o dividendo no retorno total aqui quando você olha no Google. Então sempre recomendo você dar uma conferida numa plataforma paga ou até mesmo no TradingView, que ele vai mostrar para você já considerando ajustado na maioria das vezes se você deixar essa opção selecionada, tá? Então o retorno ajustado nos últimos 12 meses da Auren é menos 4%. É um retorno negativo sim, mas ela está basicamente de lado aí e na minha visão com bastante oportunidade de melhorias a partir de agora. E a Auren é uma empresa que não é tão complexa de entender quanto a Eneva, mas ela também não é a mais simples dessa lista. Então, se você está começando, tem outras opções que são mais fáceis para você estudar. Se você já manja do setor de energia, pode estudar a Eneva, que talvez você entenda aqui que ela tem valor e caiba na sua carteira. E na terceira posição, a Alupar, dessa vez uma empresa muito focada no setor de transmissão de energia. Então, se você já ouviu falar da Taesa ou da Transmissão Paulista, a Alupar também é uma empresa da nossa bolsa que ela é do setor de transmissão, tá? É uma empresa, uma das maiores companhias do segmento de transmissão aqui no Brasil, então ela tem 35 ativos de transmissão, mais de 8,8 mil quilômetros de linhas de transmissão, sendo que a maior parte aqui está operacional, mas ela tem ainda uma expansãozinha para acontecer. Um fator interessante aqui da Alupar é que ela também tem a possibilidade de expansão na América Latina. Então ela já tem linhas de transmissão na Colômbia, Peru e Chile, contratos muitas vezes indexados ao dólar, o que dá uma proteção a mais aqui para o investidor brasileiro, que muitas vezes a gente sabe que os índices estão bem confusos, o IGPM, o IPCA, e também legislação, né, querendo ou não, acaba diversificando um pouco a legislação, e muitas dessas concessões que ela consegue fora do país são perpétuas, então teoricamente ela tem décadas e décadas para explorar e receber por essas linhas de transmissão, tá? O que eu mais gosto aqui na Alupar é o crescimento dela, então é uma empresa conservadora e previsível que ao mesmo tempo não esquece de priorizar o crescimento e consegue aliar esse conservadorismo com um crescimento consistente. Se a gente observar aqui o nível de crescimento das linhas de transmissão, né, a quilometragem dela, vocês vão ver que é basicamente uma escadinha quase que crescendo aqui todo ano. Alguns anos não cresce, mas ela consegue recuperar e assim que entra em novos leilões ali e adquire novos ativos, ela vem crescendo e isso se reflete também num crescimento muito recorrente de resultados. Então, se a gente olha aqui, por exemplo, a receita líquida dela é quase que uma escadinha, o EBITDA dela também, né? E o lucro líquido tem crescido e melhorado aí nos últimos anos com uma boa margem, tá? Então, é uma empresa bem interessante. Essa sim é mais fácil de entender se você está começando. Ela é uma empresa mais simples, tem conteúdo aqui no canal, vou deixar linkado como sempre. E é uma empresa que quando a gente olha o resultado dela no médio prazo, né, não é uma empresa que está listada há tanto tempo assim, né, tá desde 2013 mais ou menos, mas já foi o suficiente para ver que ela deu um retorno acima do Ibovespa, praticamente o dobro aqui quase do Ibovespa. Então é uma empresa interessante que foge um pouco daquelas que todo mundo já conhece, né, a Taesa e a Transmissão Paulista, que tem sim as suas qualidades e tem também os seus defeitos. Mas nesse momento eu gosto mais da Alupar. E na segunda posição não tem como deixar de falar da Engie. Tem bastante conteúdo da Engie aqui, vocês já devem conhecer, então não vou gastar muito tempo. Basicamente ela é a maior geradora e produtora de energia totalmente privada aqui do Brasil. Depois da privatização, a Eletrobras ela acabou se tornando maior, mas ela é de economia mista, né? Totalmente privada, que não tem governo metido no meio, é a Engie, tá? Ela tem usinas hidrelétricas, boa parte do EBITDA dela vem de usinas hidrelétricas, mas ela tem também energia complementar, solar e eólica. Ela tem também transmissão, então ela é uma holding, ela atua basicamente em quase todo o setor de energia, com exceção de distribuição. E ela tem também transporte de gás. Recentemente ela vendeu parte da participação dela na TAG, que é a transportadora de gás, mas ela continua com cerca de 15% de participação, então não é mais tão relevante quanto era no passado, mas continua sendo parte da estratégia da empresa, tá? É uma empresa de altíssima qualidade, acho que todo mundo conhece, eu já ouvi falar, com dividendos consistentes, com dividendos constantes, com uma ótima governança. E o que eu gosto aqui da Engie são simplesmente os números da empresa. Então, quando a gente olha o ROI da empresa e o ROIC dela, né, o ROI aqui chegando a 34% no final de 2023, o ROIC a 20%. Então, é uma empresa muito rentável, talvez a mais rentável
do setor de energia aqui no Brasil e que ela sustenta essa rentabilidade há muito tempo, né? 15, 20 anos. Então é uma empresa muito rentável, com crescimento de receita, com crescimento de lucro, com distribuição de dividendo, com uma dívida controlada. Eu não gostei muito da venda da TAG, deu para entender, né? Expliquei num vídeo recentemente, mas isso não, né? Essa venda da TAG por si só não tira todos os outros fundamentos positivos da Engie, então continuo acreditando que ela é uma das melhores empresas de energia aqui do Brasil. Bom, e a Engie no longo prazo, acho que todo mundo já sabe, uma das empresas que mais deu retorno aqui na nossa bolsa, realmente muita qualidade, e tudo isso é traduzido no retorno, um retorno de 21 mil por cento, considerando o dividendo já, frente a 684% do Ibovespa. Então, essa é a diferença de você investir numa boa, numa ótima, numa excelente empresa e você investir na mediocridade que é a média do mercado, tá? Então, uma boa empresa, ela é mais simples do que a Eneva e a Auren, mas por ser uma holding, ter vários segmentos e setores, você vai ter que entender um pouquinho de geração, um pouquinho de transporte de gás, um pouquinho de transmissão para você poder entender a Engie. Mas se você entender separadamente esses setores, fica bem tranquilo de você acompanhar uma empresa super previsível, com uma ótima gestão, então você não vai ter surpresas negativas. E na primeira posição, a Equatorial, que é uma empresa também holding do setor de energia, mas ela é muito mais focada em distribuição de energia. Então, ela cresceu no setor de distribuição, uma empresa muito conhecida por adquirir distribuidoras que estão numa situação muito complicada e fazer o turnaround, entregar melhores números e gerar valor a partir disso. Acontece que ela fez isso por tanto tempo que ela começou a gerar caixa, e esse caixa ela começou a investir em outros segmentos. Então hoje ela tem transmissão também, ela tem geração de energia renovável e ela tem também uma concessão de saneamento no norte ali do país, tá? Se eu não me engano, no Amapá. É uma empresa com uma receita de 40 bilhões de reais, então uma das gigantes do setor de energia, 9 bilhões de EBITDA nos últimos 12 meses ali até o final de 2023. É um market share bem interessante, né? Cobre 31% do território nacional, cerca de 30 bilhões de reais em ativos de distribuição, mais de 33 milhões de clientes, são 3,2 mil quilômetros de linhas de transmissão, então metade de uma Alupar dentro da Equatorial, e geração, né, de energia, ela tem aqui 1,2 GB de ativos instalados, então ela tem metade de uma Auren também dentro da Equatorial, e da parte de distribuição realmente uma das maiores do Brasil. Tem também a concessão lá no Amapá, né? São mais de 800 mil pessoas atendidas e que ela está trabalhando, né? Ela pegou realmente uma concessão horrível lá, com 0% de saneamento, e já está chegando a 10%. Então, assim, esse é o plano, né? Isso é como a Equatorial consegue gerar valor. E quando a gente olha no longo prazo, a gente consegue ver que realmente esse plano da Equatorial tem dado muito certo. Então, ela tem aumentado com consistência aqui o EBITDA IFRS dela, né? Então saiu de um EBITDA lá no IPO de 340 milhões para quase 10 bi. Vamos ver quanto tempo que demorou, né? Desde 2014, basicamente em 2014 até 2023, ela multiplicou por quase 10 vezes o EBITDA dela. Então, ela fez isso através de aquisições de distribuidoras com essa melhoria, né? Entregando para mais clientes, entregando uma energia melhor, sendo mais bem remunerada por isso, ao mesmo tempo, né? Trazendo eficiências de custos e despesas. Então é uma empresa bem interessante. Quando a gente olha no longo prazo, é uma empresa que também deu bastante retorno, 1.860%, frente a 218% do Ibovespa, né? Se a gente pegar aqui nos últimos 5 anos, ela também venceu o Ibov aqui com 114% frente a 36%. Bom, pessoal, essas são as 5 empresas do setor de energia que eu gosto. Lembrando que eu tentei trazer segmentos diferentes, mas não é recomendação de investimento, tá? São recomendações de estudos. A gente tem sim recomendações de investimentos, e se você quiser conhecer, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, que você vai para um grupo onde você vai ser avisado caso a gente tenha alguma promoção ali para você assinar o GA Pro, principalmente o GA Pro anual, e ter acesso às nossas carteiras, carteira Alfa, dividendos, fundos imobiliários e carteira global. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos, deixa o like para ajudar bastante a gente, e comenta aqui embaixo, né, qual que é o seu top 1 aí, né, qual a sua empresa de energia que você mais gosta do setor de energia. Pode ser que a gente fale aqui no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até a próxima.